está com a Bíblia aí? E o coração? Quem trouxe a Bíblia? Me mostra a sua Bíblia aí, deixa eu ver a sua Bíblia. Nossa, que bibliona, hein? Uau! E o coração você trouxe? Me mostra aí o seu coração. Oh. Salmos 42, vamos abrir. Livro de Salmos, capítulo 42. Pastor Carlinhos diz que eu posso pregar à vontade, não tem hora para acabar. Ele só não garantiu que o pessoal fique até o fim, mas eu não vou abusar dos irmãos não, fica tranquilo. Salmos 42, vamos ler a partir do versículo 1. Se você está sem Bíblia, pede carona com quem está do seu lado aí. Fala, deixa eu pegar carona na sua Bíblia. Tá bom? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Diga aleluia. Só de ler esse salmo a gente já é ministrado, né? A palavra de Deus tem um poder por si só. Mas eu quero compartilhar algumas verdades que têm sido para a minha vida um segredo de Deus. Esse tema é muito chamativo, o tema do congresso, Vivendo o Melhor de Deus. É o que todos nós queremos, não é? Eu só não sei se todos nós temos o mesmo conceito do que seja o melhor de Deus. Há muita confusão em relação a isso. Há muitas pessoas que vêm para a igreja com uma lista pronta de desejos, de sonhos, querem apenas colocá-la no altar para que Deus possa assinar embaixo. Na verdade, a proposta do Senhor para nós é outra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, eu quase que o vejo assim de joelhos, fazendo aquela carta, especialmente essa passagem, quando ele diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então a proposta não é simplesmente que nós desfrutemos do poder de Deus para a realização dos nossos sonhos, até porque nem sempre os nossos sonhos fazem parte do melhor de Deus. A proposta que o Senhor nos faz é que nós nos ofereçamos como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento o sacrifício tinha que morrer, mas Deus quer que nós sejamos um sacrifício vivo, sacrifício é entrega. Ou seja,
que nós tragamos ao altar não as nossas listas daquilo que a gente considera o melhor, mas que nós possamos trazer ao altar um papel em branco assinado por nós mesmos e digamos: Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor tem para a minha vida? Por favor, preencha essa lista para mim, porque eu já assinei, eu já fiz a entrega, um papel em branco assinado por você. Essa é a proposta de Deus. Que você entregue o seu destino, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele fará. Mas entregar o teu caminho ao Senhor significa: sai da direção, deixa Deus ocupar o volante, vai você para o banco do carona, porque normalmente nós queremos Deus do nosso lado, a gente conduz o carro, a gente determina a rota, a velocidade, o destino, e fala assim: Senhor, se eu precisar eu te chamo. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Sai do volante, senta no banco do carona, e você pode até dar uma dormidinha aí, descansa, porque Ele vai te conduzir em triunfo. Amém? Mas esse exercício é um exercício pesado para nós, porque entregar, confiar, exercer a fé no seu nível mais elevado, que é aquela fé que confia o futuro ao Senhor, é só para aqueles que realmente querem viver o melhor de Deus. Sabe, queridos, o melhor de Deus para você pode ser uma casa muito grande, bem mobiliada, com um bom carro na garagem, com dinheiro sobrando na conta. Pode ser. Mas o melhor de Deus para você pode ser o que, por exemplo, um discípulo meu vive. Uma família, na verdade. Marcelo, Eliette e Gabi. Casal muito abençoado, uma filha jovenzinha, com seus 15 anos, 16 agora. E o melhor de Deus para eles é que vivam lá do outro lado do mundo, em Varanasi, uma cidade da Índia, a capital do hinduísmo. Você imagina uma cidade de 2 milhões de habitantes, onde até pouco tempo atrás não havia coleta de lixo. Dá para imaginar? E uma cidade onde não há nada parecido com aquilo que a gente vive no Brasil, onde a maioria absoluta das pessoas nunca ouviu falar o nome de Jesus, e onde Marcelo, Eliette e Gabi são, no meio de 2 milhões de pessoas, os únicos brasileiros. Eles não têm com quem conversar com a sua própria língua. E lá estão já há muitos anos. Abriram mão de tantas coisas. E eu posso dizer, vivem uma vida bastante simples, bastante limitada, mas estão felizes, porque estão vivendo o melhor de Deus. Sabe qual é o conceito que o Espírito Santo tem repartido comigo sobre prosperidade? Muito semelhante àquilo que o pastor Carlinhos repartiu aqui agora há pouco. Prosperar é avançar para o propósito de Deus em minha vida. Você poderia dizer isso? Diga: prosperar é avançar para o propósito de Deus em minha vida. E esse avançar para o propósito de Deus, às vezes, vai requerer de nós momentos de renúncia. Para prosperar, eu tive que abrir mão de uma carreira, eu tive que abrir mão de uma faculdade, que abrir mão de muitos planos pessoais, porque para mim, pode não ser para você, mas para mim o plano de Deus é que eu me tornasse um pastor na sua casa. Então eu tive que pagar um preço, eu tive que pagar para ser pastor durante muito tempo. Mas eu estava prosperando. Quando eu saí do conforto da casa do meu pai, para vir morar em Ribeirão Preto, aqui onde eu não tinha ninguém, não conhecia nada, eu estava prosperando. Sabe qual foi o momento de maior prosperidade do homem chamado Jesus? O momento de maior prosperidade de Jesus foi a cruz, ali. Quando nós o vemos ensanguentado, levando sobre si todas as dores da humanidade, naquele lugar, no extremo daquele sofrimento, Jesus estava alcançando o nível mais alto da sua prosperidade humana. Por quê? Porque ali ele estava cumprindo o propósito do Pai. Isso é prosperar. Agora, se você pensa bem, então prosperar é viver uma vida de tristeza? Não.
Porque quando você se converte ao plano de Deus, o seu coração passa a se alegrar com as coisas que Deus desenhou. Sabe, a Bíblia diz que os nossos dias foram escritos todos no livro de Deus. Quando você nasceu, havia uma história escrita para que você cumprisse. Você tem a liberdade de cumpri-la ou não, de se entregar ao propósito ou não. Mas quando você se entrega ao propósito, o seu coração se enche de alegria. A Bíblia diz que Jesus suportou tudo o que ele suportou em troca de uma alegria que lhe estava proposta. E eu quero falar um pouco com você nessa noite sobre a alegria. A alegria de servir a Deus, a alegria de cumprir o plano de Deus. Porque é impossível que você viva o melhor de Deus sem estar cheio de alegria. Eu diria que a alegria é a nossa força. Aliás, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos estar animados. Quando eu brinquei com você sobre ter saudade do futuro, era sobre isso que eu estava querendo dizer. Saudade do futuro é uma força que me puxa para frente, uma vontade de avançar, de viver. Quando eu digo que eu vivo com saudade do futuro, é porque eu tenho tanta clareza sobre o que Deus quer construir na minha vida e através da minha vida, que então eu acordo com força, com vontade de trabalhar, de enfrentar os inimigos e o tempo, inclusive, porque aquilo que me está proposto a conquistar vai valer a pena. Amém? É bom quando a gente olha para frente e consegue visualizar algo que vai nos custar, mas que acima de tudo nós temos certeza, vai valer a pena. E aí nós precisamos dessa força interior, porque uma pessoa desanimada, uma pessoa sem o vigor do prazer, ela não avança, ela geme, ela se arrasta. Felizmente eu vejo muitos crentes se arrastando no plano de Deus, porque perderam a alegria. Quando Deus levantou Josué era um discípulo fiel de Moisés, e Moisés, num determinado momento, o Senhor disse, sobe ao Monte Nebo e morre. E levantou Josué para ser o pastor de uma multidão que teria o desafio de enfrentar os gigantes da terra prometida e conquistá-la. E quando Deus vai falar com Josué, ali no capítulo 1 de Josué, você vai ver uma expressão sendo repetida. Parece que era o mais importante que Deus tinha a dizer àquele homem que tinha um desafio diante de si. Deus dizia assim, tão somente, seja forte e tenha ânimo. Seja forte e tenha ânimo. Deus repete essa expressão 3 vezes. Se você não tiver ânimo, você não vai ter força. E se você não tiver força, você não vai cumprir o propósito de Deus. Você não vai tornar a sua família uma família abençoada. Você não vai fazer o seu ministério na casa de Deus prosperar. Você não vai fazer com que aquela empresa que Deus colocou nas suas mãos se torne uma empresa abençoada e que abençoe o reino. Então é preciso essa força. E esse salmo que nós lemos, o Salmo 42... é um verdadeiro manual sobre como mantermos a alegria, ou melhor, sobre como não deixarmos a tristeza tomar conta do nosso coração. Querido, a tristeza é inevitável, porque em determinadas circunstâncias nós vamos ser golpeados, nós não estamos imunes. A vida cristã não é um chamado para navegar em mar de rosa, certo? Quantos aqui já descobriram que a vida cristã é dura, cheia de lutas? Todo mundo. Eu já sabia também. Então, às vezes nós somos feridos, golpeados, e o resultado disso na nossa alma é uma tristeza. Mas a tristeza num homem de Deus, numa mulher de Deus, não pode vir para ficar. Não pode plantar bandeira e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A palavra diz que a tristeza na nossa vida, irmãos, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então nós não podemos admitir que a tristeza, a depressão, o desânimo, que é um subproduto da tristeza, nos tome. E esse salmo, como eu disse, é um manual sobre isso. Porque é um salmo atribuído aos filhos de Asaf, mas certamente houve um homem muito experimentado em angústia que escreveu essa poesia. E a palavra central do salmo é uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe, nós precisamos
Aprender a fazer essa pergunta, como quem se coloca diante de Deus para um diagnóstico. Toda vez que você percebe que o desânimo e a tristeza entraram no seu coração e não querem sair, você precisa fazer diante do Espírito essa pergunta: por quê? Quais os motivos? Se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, se eu me alimento da palavra. Veja bem, queridos, eu não estou falando daquele momento em que você sofre uma perda. Se você sofre uma perda, você sente. É impossível perder um ente querido. É impossível sofrer um revés, um plano, um projeto que você vinha colocando tanto esforço, e de repente aquilo não dá certo, vem o prejuízo. E a resposta imediata da nossa alma é a tristeza. Porém, isso é como um golpe. Imagine essa cena: você está lá trabalhando na sua oficina, ou preparando a comida dos seus filhos, e você se fere com uma ferramenta, um acidente, uma faca e um corte na sua mão. Bem, o que vai acontecer? Vai doer, certo? Vai doer. Você foi golpeado, vai sangrar. Mas se você é uma pessoa saudável, imediatamente após o corte, seu corpo vai começar a trabalhar para resolver a situação. É assim ou não? Sim. Se não for algo muito profundo, logo aquele sangue que estava ali correndo vai coagular. E logo uma casca vai começar a fechar aquela ferida. Talvez dentro de poucos dias você olhe e não veja nem a marca daquilo. Seu corpo, ele reagiu àquele golpe. Agora, se você não é uma pessoa saudável, por exemplo, pessoas que têm diabetes, uma taxa de diabetes alta, então podem sofrer um corte e o organismo não consegue reagir. E aquela ferida não se fecha. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa alma é semelhante. Muitas vezes sofremos um golpe. Você foi decepcionado por alguém, você foi traído por alguém que deveria lhe amar, você sofreu um baque na sua vida profissional. Como é que a sua alma vai reagir? Com dor. Você vai sentir, vai se entristecer, vai chorar. Aliás, a Bíblia diz que há momento em que nós temos que chorar com os que choram. Mas, feito o luto por aquele problema, uma alma saudável vai reagir. E dentro de pouco tempo, aquela situação está superada. Quem sabe não deixe nem marcas na sua vida. Porém, muitas vezes, por algumas deficiências nossas, a tristeza encontra um motivo para permanecer em nós. E esse salmo nos revela alguns motivos. Se você prestar muita atenção ao que eu vou lhe falar, talvez eu lhe dê uma chave para nunca mais viver tombado pelo desânimo. Ok? Primeiro, eu vejo aqui nessas palavras sagradas que a tristeza, ela nos domina quando nós nos distanciamos de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a tristeza me domina quando eu me distancio de Deus. Porque é isso que está escrito logo no começo do Salmo, versículos 1 e 2, se você estiver acompanhando, seria bom. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Preste atenção numa coisa. Você foi feito para a comunhão. Você foi feito para um relacionamento vivo com Deus. Quando eu falo de um relacionamento vivo, eu não falo só de uma doutrina na sua cabeça. O Senhor quer ser mais do que uma convicção no seu coração, mais do que uma doutrina na sua mente. O Senhor quer ser uma pessoa na sua vida. Posso ouvir um amém? Então Ele quer se relacionar com você. E Ele criou você com um espírito. Ouça, Deus criou você com um espírito que só se compraz, que só se completa nele. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas correndo atrás das coisas para preencher aquele vazio que há no coração humano. Então o sujeito diz: bem, se eu tiver dinheiro, esse vazio vai embora.
e ele luta para ter dinheiro, e quando ele tem dinheiro, o vazio está lá. Aí ele pensa, bem, se eu tiver uma família, uma pessoa que me ame, uma companheira, um amigo, eu vou ser feliz. Aí ele conquista a família e o vazio está lá. E assim ele vai buscando várias coisas e nunca consegue se completar. Por quê? Porque o nosso coração foi feito para Deus. Nosso coração é como um grande quebra-cabeças, cuja peça central, a peça principal, onde todas as demais se encaixam, foi feito no formato de Jesus Cristo. Se você não colocar Jesus no centro, então as outras peças, família, trabalho, profissão, não se encaixam. Fica sem sentido a vida humana. Há um vazio. Aí você diz, bom pastor, mas eu já sou um crente, já sou nascido de novo, e a tristeza está aqui. Eu já pus Jesus dentro do meu coração, mas eu continuo abatido. Bem, uma coisa é você ter Jesus posicionado em sua vida com Deus, como a expressão da sua salvação. E outra coisa é você ter relacionamento com Jesus. Todas as vezes que você se distancia de Deus, a sua alma grita. E quando eu estou falando de distanciar-nos de Deus, não estou falando necessariamente nos desviarmos, sairmos da igreja, voltarmos ao pecado, não. Você pode botar a sua bibliona debaixo do braço todos os domingos, estar aqui, fazer parte de um ministério e fazer tudo com muito zelo, e ainda assim você pode estar muito distante de Deus. Sabe por quê? A presença de Deus é cultivada através de relacionamento pessoal. A gente vive num mundo tão agitado, não é? Numa velocidade enorme. De vez em quando eu me assusto. Meu Deus, o mundo está muito veloz. Vocês não acham isso, não? Está muito veloz. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a parar o mundo. Se você não aprender a parar o mundo, ouça o que eu vou lhe dizer. Se você não aprender a pisar no freio e parar o mundo, ele vai atropelar você. Ele vai atropelar a sua fé. Mas pastor, como é que eu faço para parar o mundo? Jesus nos ensinou. Ele disse, tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta atrás de ti, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Quantos de nós fazemos isso? Diariamente, constantemente, parar tudo, fechar as portas, desligar o celular, nos desconectar dessas coisas, para nos conectar em Deus, para vivermos a presença de Deus. Amados, nessa manhã Deus me pegou. Eu entrei no meu quarto para um tempo de oração, mas o Espírito Santo me pegou ali. Eu perdi mais uma vez a noção do tempo, das coisas, até mesmo da compostura. Ainda bem que não tinha ninguém me vendo, senão o Senhor. Que tremendo tempo eu tive com Deus nessa manhã. E o meu coração saiu daquele quarto com vontade de beijar os meus filhos, de beijar a minha esposa, não só porque é aniversário dela, de expressar o reino, de vir para cá e compartilhar um pouco mais de Deus com vocês. Tudo fruto de um relacionamento. Se você não tem isso, você vive seco. Porque você vive dependendo do fast food que o pastor serve no domingo à noite. É por isso que o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, eu sou como a corça. Você já ouviu falar desse animalzinho chamado corça, ou cervo? A corça é uma espécie de veado bem pequenininho, que vive muitas vezes em lugares áridos, mas como todo ser vivo, a corça precisa de água. Então, quando a corça percebe que o seu organismo está secando, que ela está desidratada, ela levanta o seu focinho, e ela tem um sistema olfativo muito, muito apurado. Então, ela busca o cheiro das águas, e ela consegue sentir o cheiro das águas a uma distância muito grande. Quando ela sente o cheiro das águas, ela se tranquiliza e ela corre para aquele lugar. Mas quando a corça não sente o cheiro das águas,
ela entra num desespero. E ela começa a emitir um som, um gemido, que pode ser ouvido também a quilômetros de distância. É como se a corça dissesse: eu estou morrendo, eu vou morrer, eu preciso da água. O salmista está dizendo que nós somos assim. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não do Deus da doutrina, não do Deus da religião, não do Deus do pastor, não do Deus daquele irmão abençoado, do meu Deus. Quando me verei? Quando estarei diante da face do Senhor? Então, amados, quando nós deixamos de ter ou nunca temos essa vida de relacionamento pessoal, secreto, de oração, de meditação, de jejum, de adoração, nós vivemos vazios, nossa alma se abate. É por isso que nós temos tantos crentes se arrastando, porque eles têm Deus aqui, mas há muito tempo não sentem o cheiro de Deus. Há muito tempo não ouvem a voz de Deus, a não ser através do intérprete de todos os domingos, que é o pastor da igreja. O que eu quero te dizer nessa noite é que você precisa de intimidade com o Senhor. É ali que nasce a sua alegria, é ali que nasce o vigor sobrenatural. No Salmo 16, versículo 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe, irmãos, Deus tem delícias na mão direita dele, mas você só desfruta disso quando você se aproxima, quando você para, quando você busca. Quem está me entendendo? Bom, parece que isso é uma proposta que vai muito além da religião. Parece que isso é uma proposta que vai muito além do que colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a escola dominical. Deus quer muito mais de nós e nós precisamos muito mais de Deus. Experimenta fazer isso. Você que se sente seco, vazio, triste, desanimado, separa um tempo, tira um fim de semana. Se você tem um lugar isolado para ir, vá. Jejuar, adorar, buscar a Deus, ficar sozinho com Ele. Às vezes ficar quietinho na sua presença. Quantos de vocês já experimentaram o prazer que eu estou descrevendo aqui nas suas vidas? Eu espero que você já tenha experimentado, que isso não seja algo tópico para você. Às vezes alguém chega para mim: nós somos uma igreja lá em Ribeirão Preto, muito operante, todo mundo, são quase 1000 células, são muitos líderes. Eu me lembro de uma vez, quando nós estávamos implantando essa visão, uma irmã que estava acostumada no nosso ritmo anterior, que era mais lento, ela chegou para mim e falou: pastor, nós não vamos aguentar, pastor, é muito movimento, é muito trabalho, é muita gente, essa visão exige muito de nós. Eu falei: irmã, você não entendeu ainda, essa visão não exige muito. Essa visão exige tudo. Ou você entrega tudo, ou você não vai aguentar mesmo. Mas como é que a gente aguenta uma visão que exige tudo? Se nós nos abastecemos na presença do nosso amado. E sabe, irmãos, muitos de nós, você não vai me dizer que um casamento abençoado é um casamento onde os dois só se comunicam no nível da necessidade. Bem, passa na padaria quando vier e traz o pão, viu? Você já pagou a conta? A empregada... Há casais que só conversam sobre essas coisas práticas. Eu sou um homem apaixonado. Nunca tive tão apaixonado pela minha esposa quanto estou hoje, depois de 27 anos de casamento. E ela também por mim, por incrível que pareça, irmãos. É verdade isso na nossa vida. Mas sabe... a nossa comunicação, nosso relacionamento vai para muito além da necessidade. Quando nós fechamos a porta atrás de nós, nós desfrutamos um do outro em todos os níveis. Isso mantém um óleo fresco sobre a nossa cabeça. É esse tipo de relacionamento que Deus quer com você. Você está comigo? Está entendendo? Outra coisa, a tristeza nos domina
quando nós nos realimentamos dela. Você sabia que tem gente que vive de tristeza? É verdade. Há pessoas que vivem de tristeza. Elas se alimentam da sua própria tristeza. Olha o que diz o versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então aqui está explicado porque a alma desse homem estava tão abatida. Ele se realimentava da sua tristeza. O que é se realimentar da tristeza? Bom, você sofre um golpe, algo não é difícil acontece na sua vida, uma pessoa te decepciona, qualquer coisa. Você foi ferido, você sente. Mas aquele processo de cura nunca acontece. Sabe por quê? Porque você tem um problema, eu estou falando hipoteticamente, não é? Que se chama autocomiseração. Já ouviu falar? Quem aqui sabe o que é autocomiseração? Alguns sabem, para os demais eu vou explicar. É peninha de si mesmo. Deu para entender agora? E muitas pessoas vivem com peninha de si mesmo. Então, elas ficam lambendo suas feridas. Eu não quero ser cruel nessa análise, mas quero mostrar para você que essa não é a postura correta. Porque essas pessoas, elas escolhem o caminho do ressentimento. O que é? Pensa na palavra ressentir. Alô, tem alguém aí? Ressentir. Sentir novamente. Então, alguns de nós temos esse vício. Nós deveríamos sentir algo uma vez, ou por um tempo, mas alguns de nós ficamos revisitando os nossos problemas, chorando sobre os nossos problemas e ressentindo os nossos problemas. É como se nós ficássemos mexendo na ferida, então ela nunca se cura. Você vai conversar com alguém, do que você vai falar? Dos seus problemas. Porque parece que você se sente melhor se alguém sentir pena de você. E eu quero dizer que isso é um laço do inferno. Deus não quer ter pena de você, porque Ele sabe quem Ele é na sua vida. Você não deve desejar ser uma pessoa digna de pena. Você precisa assumir a imagem, a identidade de um vencedor, que pode ser golpeado, mas que se levanta. Alô? Pensa naquele cara que estava lá no poço de Betesda. Diz a Bíblia que há 38 anos, é pouco tempo, alguns de vocês não têm nem essa idade. Há 38 anos ele jazia paralítico e estava ali. De repente, num belo dia de sol, Jesus, o Filho de Deus, aquele cuja fama tinha se espalhado, que vinha curando os enfermos, ressuscitando os mortos, esse Jesus para diante desse homem e faz uma pergunta objetiva. A pergunta que Jesus faz é: queres ficar curado? Ainda bem que o problema do rapaz não era desaforo, porque senão ele podia dizer: não, eu estou aqui tomando sol. Mas não, o problema dele não era desaforo. O problema dele era autocomiseração. Gente, pensa bem comigo. Jesus chega para você e pergunta: queres ficar são? Qual deveria ser a sua resposta? Sim, agora! Lá em Jericó, Jesus perguntou para um cego, Bartimeu: que queres que eu te faça? Ele respondeu: que eu veja. Mas para esse homem, Jesus pergunta: tu queres ficar são? Qual é a resposta dele? Mimimi. Isso é na tradução super atualizada que eu estou lançando agora da Bíblia. A resposta dele é mimimi. Ah, mas não tem ninguém que me ajuda. Quando o anjo desce no poço, todo mundo corre na minha frente, ninguém se lembra de mim. E muitos de nós vivemos assim. Vivemos apresentando as justificativas da nossa angústia, quando deveríamos nos levantar para uma nova vida. Sabe, irmãos, temos que nos posicionar. Há um tempo de luto, sim. Há momento que é de chorar. Nós temos que chorar em determinados momentos. Mas chega um tempo que o luto tem que vencer. E você tem que se levantar, se colocar em pé, olhar para frente, porque Deus é contigo e é um futuro melhor para você.
Isaías capítulo 52, versículos 2 e 3, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias que te prenderam, ó filha cativa de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. Tem hora que Deus não vai ficar falando, sabe, eu acho que aquele paralítico, ele queria ouvir assim, depois da lamentação, do mimimi dele, ele queria ouvir Jesus falando assim para ele, tadinho. Mas Jesus não falou tadinho. Jesus parece que não deu moral para os problemas dele, não fez um comentário sequer, não se colocou ao seu lado para dizer, mas que povo sem solidariedade. Não. Jesus olhou para ele e disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E parece que pela primeira vez ele viu a possibilidade de algo a mais do que lamber as suas feridas. O que ele fez? Se levantou para uma nova vida. Eu creio que o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, pare de revisitar a sua angústia, ela já ficou no passado, olhe para frente, liberte-se, solte dessas ataduras que te prenderam. Isaías 54:1, canta alegremente, ó estéril. Às vezes Deus tem esses antagonismos, a mulher ainda está estéril, ela quer filhos, mas ela ainda não tem filhos, mas Deus está dizendo, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O que Deus está dizendo é, desprenda-se do seu problema e comece a celebrar. A fé se antecipa. A fé se antecipa. Posso seguir aqui, irmãos? Vocês estão comigo ainda aí? São 38 pontos a minha mensagem, nós estamos avançando bem, chegamos agora no terceiro. Aleluia, glória a Deus. Você ainda está comigo? Queridos, a tristeza nos domina quando nós damos ouvidos à voz dos sofismas. Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Já ouviu essa voz? Você já ouviu essa voz na sua alma? Onde está o teu Deus? Porque Ele não faz nada por você. Essa voz é a voz dos sofismas. Você sabe o que é um sofisma? Um sofisma é um engano. Um sofisma é uma mentira com cara de verdade. Porque uma mentira com cara de mentira só vai enganar bobo mesmo, né? Tem uns que são enganados por uma mentira com cara de mentira. Mas uma mentira com cara de verdade é um pouco mais desafiador. E Satanás é mestre em produzir sofismas. Porque ele usa as circunstâncias para nos provar que Deus não é tão fiel, ou que nós não somos tão amados, ou que o nosso pecado não teve perdão. São sofismas. Você está passando por uma tribulação enorme, e vem aquela voz interior, às vezes ela vem da boca de pessoas que estão à sua volta, às vezes vem à sua mente, ei, pare de crer, Deus se esqueceu de você. Deus não te ama tanto quanto ama o pastor, ele é muito mais justo que você. Ei, não vai acontecer. Desiste, chuta o balde. Todos nós ouvimos essas vozes. O salmista ouvia e dava ouvidos, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvidos. Há um momento em que ele diz no versículo 9, digo a Deus minha rocha, por que te olvidaste de mim? Quer dizer, já não era mais um sentimento, já era uma verbalização, ele já chegava na sua oração e dizia, Deus, tu te esqueceste de mim. Por quê? Então percebe que a alma dele está tomada de engano. E nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão com constância. Em que nós cremos? Nós cremos no Senhor ou nas vozes
que querem alimentar nossa alma. Nós cremos na palavra ou nas circunstâncias? Porque às vezes as circunstâncias estão provando por A mais B que você não vai ter saída e que Deus não vai te socorrer. Mas a palavra de Deus. Por isso nós precisamos manter firmes, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4, precisamos manter firme a nossa confissão. Você não pode negociar a palavra, ainda que tudo diga contra, você precisa manter a palavra de Deus na sua vida. Porque quando você está enfermo e Satanás te convence ou tenta te convencer que Deus não é poderoso para te curar, ou que Ele não está interessado em te curar, pronto, você desconfiou de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu naquela cruz e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então temos a palavra e as circunstâncias, mas os diagnósticos dizem outra coisa, mas as pessoas dizem outras coisas, mas as minhas dores dizem outras coisas. Com quem você quer ficar? Se você é um homem de fé, você vai ficar com a palavra. Eu acho a vida de Jó uma vida tão sofrida, mas tão inspiradora. Jó foi um homem que sofreu, ninguém aqui sofreu tanto quanto aquele. Houve um momento no meio do seu sofrimento em que ele diz assim: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Eu acho maravilhoso isso, porque Jó está dizendo, sabe, as circunstâncias, e se Deus resolver me matar, Ele não vai encontrar saúde em mim, Ele não vai encontrar força, mas Ele vai encontrar fé. Eu morrerei esperando nele. Nós precisamos desenvolver esse coração. Amém? Você precisa fechar os seus ouvidos para aquilo que é voz, que não tem respaldo na palavra. Você não se sente amado? Pois diz a palavra que Deus te amou, que ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O teu nome está escrito na palma das minhas mãos. O Senhor diz que nunca, nunca nos abandonará. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Amém? Você é filho, você é perdoado, você é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você é amado pelo Pai. E se você não negociar esses valores, a sua alegria vai voltar, ainda que a vida esteja muito carrancuda para você. A tristeza nos domina quando nós nos afastamos dos ambientes proféticos. Você pode olhar comigo o versículo 4 ainda? Versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Irmãos, o que é isso? Uma lembrança. Lembro-me dessas coisas. O salmista está dizendo, houve um tempo, se eu me lembro, ficou no passado. Houve um tempo em que eu estava no meio do povo de Deus. Houve um tempo em que eu participei de cultos abençoados. Houve um tempo em que eu saltei de alegria junto com os meus irmãos, celebrando o Senhor. Mas tudo isso ficou na lembrança. Significa que ele não estava, por algum motivo, vivendo. E sabe, há ambientes proféticos que são vitais para que nós mantenhamos a saúde. Esse é um ambiente profético, a igreja. A igreja é o principal, a sua reunião, não sei se vocês trabalham aqui com pequenos grupos, com células, mas na nossa igreja as células são um ambiente profético, onde a presença de Deus se manifesta. Quantas vezes, acho que já aconteceu com alguns de vocês aqui, você se levantou num domingo, desistido, sem vontade, sem alegria, sem ânimo. Você não queria estar num culto, a última pessoa que você queria era ver o pastor. Mas quem sabe você olhou para o relógio, seu senso de responsabilidade falou um pouco mais alto, e você se arrastou com o seu desânimo para cá. Graças a Deus. Porque quando você entrou por aquela porta, uma pessoa veio, te deu um abraço. Que bom que você veio.
E naquele abraço, parece que o céu abriu. Parece que a sua alma foi restaurada. Ou quem sabe não foi no abraço, foi um cântico que o dirigente de louvor começou a cantar e você começou a ser renovado na presença do Senhor. Ou quem sabe não foi um louvor, foi a palavra que o pastor trouxe, que depois você teve que vir aqui agradecer e dizer: pastor, você pregou só para mim. Já aconteceu com você alguma coisa semelhante? Comigo também. Porque há coisas que nós só encontramos nesse lugar, irmãos. Nunca se afaste da comunhão. Nunca deixe que isso que você vive aqui se torne uma lembrança na sua vida. Há pessoas que estão desviadas dentro da igreja porque aparecem de vez em quando e não são renovadas. Eu quero terminar, vou deixar os outros 30 pontos para outra ocasião. Mas sabe, eu preciso te falar isso por último. A tristeza nos domina quando nós entramos em cadeias de pecado. Diga: cadeia de pecado. Uma cadeia de pecado é uma cadeia nos dois sentidos. Cadeia no sentido de algo que nos prende, mas cadeia no sentido de algo que tem sucessão, que vai acontecendo paulatinamente. No versículo 7, o salmista diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. Essa tradução que eu li aqui ela é muito formal, não é? Fica difícil até da gente entender. Diz assim: ao fragor das tuas catadupas. Entendeu, irmão? Deu para entender? Ao fragor das tuas catadupas. Está difícil, né? Então vamos traduzir esse negócio. Ao som das tuas cachoeiras. Fragor é som. Catadupas, cascatas, cachoeiras, as águas de Deus. Ele está dizendo: ao som das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas passaram sobre mim. Mas ele começa com essa expressão: um abismo chama outro abismo. Deixa eu explicar isso aqui, é muito importante. Nenhum de nós é impecável, concordam? Nenhum de nós é impecável, nós somos santificados no Senhor, nós temos direito a uma vida santa e de vitória, mas não somos impecáveis, ainda não. Haverá um dia em que nós seremos revestidos de incorruptibilidade, mas esse dia ainda não chegou. Então, às vezes o pecado nos fere. O pecado deveria ser um acidente na vida do crente. Nós pecamos. Quando nós pecamos, a primeira reação, eu não estou falando do evangélico, estou falando do nascido de novo, daquele que tem o Espírito Santo. Porque tem muita gente na igreja perdida. Uma pessoa nascida de novo, quando ela peca, não precisa ser um escândalo, um pecado moral, um adultério. Não, quando ela erra, quando ela quebra um princípio da palavra, a primeira reação é uma tristeza. Você se sente triste. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você se entristeceu. E o reflexo da tristeza do Espírito é uma tristeza em sua alma. Bendita tristeza é essa. É o que Paulo chama de tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento. Não é? Então, se você peca, você sente a tristeza. E aí o que você faz? Você corre para a presença de Deus. Você confessa o seu pecado. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nenhuma acusação há contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Amém? Mas nós precisamos correr. É como eu me sujei, eu preciso me lavar. Deveria ser assim. Mas muitas vezes nós não fazemos assim. Nós caímos num buraco, um abismo. E ao invés de sair daquele abismo e fechar a brecha, nós deixamos o tempo passar. E um abismo chama outro abismo. Você quer que eu exemplifique? É só um exemplo. Pode ser em qualquer área. Mas você chega numa sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, tanta correria, tanta coisa. Você chega em sua casa à noite, toma um banho, relaxa.
pega o controle remoto da TV e você fala, deixa eu procurar aqui alguma coisa legal para assistir, tem muita coisa boa para assistir na TV. E você está procurando realmente algo que seja, não é, que seja puro, que seja saudável. Mas, buscando os canais, de repente, uma cena recheada de sensualidade, o que também não é muito difícil de você achar na TV. Aí você, seja homem, mulher, não importa, você é atraído, a sua carne gosta daquilo e você para. Você deixa aquele lixo entrar pelos seus olhos, pela sua mente. E você não toma providência imediata. Talvez sejam alguns minutos que você deveria fazer. Bom, se você é de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é uma tristeza, um desconforto. Mas não, mas isso aqui não é para mim. E se você não corre para a presença de Deus e diz, Senhor, me perdoa. Eu dei os meus olhos a algo que não é santo. Eu deixei um lixo se acumular, me perdoa, me lava. Se você não faz isso, você deixa o tempo passar, você tira dali. Gente, tempo não resolve pecado. Eu quero que vocês entendam isso nessa noite. Tempo não resolve pecado, só piora, porque um abismo chama outro abismo. A única coisa que resolve pecado é arrependimento e confissão, só isso. Mas você não fez, você não se arrependeu, você sentiu a tristeza e resistiu a ela. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, não vai ser por acidente. Porque no primeiro dia foi um acidente, você estava buscando algo saudável, mas no dia seguinte a sua carne vai dizer, procura algo. E você vai pegar o controle, que agora já não é o controle remoto da televisão, é o controle remoto do diabo na tua vida. Ele está te controlando remotamente. E aí você vai buscar uma cena, um filme, alguma coisa, um programa cheio de sensualidade e imoralidade. E se você não tomar providência, talvez amanhã você vai abrir o seu celular, o seu computador e vai buscar pornografia. E se você não tomar providência, a pornografia vai te levar a um relacionamento extraconjugal ou a prostituição. Quantos homens de Deus, eu não estou falando de sem vergonhas, eu estou falando de homens de Deus que entraram por esse caminho, destruíram suas vidas, seus casamentos, destruíram a vida daqueles fracos que estavam à sua volta. E por quê? Porque deixaram que uma cadeia de pecados se estabelecesse. E aí, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar em todos os cultos, você pode ouvir todas as pregações. Se você está no meio de uma cadeia de pecados, ninguém precisa saber, ninguém descobriu. É algo entre você e você, ou eu diria entre você e o diabo. Mas não tem jeito. As pessoas, o culto, o céu pode descer aqui. O irmão do lado pode estar plantando bananeira, voando na presença de Deus. Você não vai sentir nada. Nada. Você vai dizer como o salmista, as tuas ondas passaram sobre mim. Está todo mundo mergulhando. Eu não consigo sentir nada. Mas claro, sua comunhão com Deus está rompida. Isso só vai se resolver quando você tiver coragem, o quebrantamento, para correr à presença do Pai. Dizer, meu Deus, me tira. Dependendo do nível em que você entrou. Eu estou falando aqui de imoralidade, de pornografia, mas pode ser outras coisas. Inimizade, violência. Dentro de casa, às vezes, uma voz levantada uma vez e não consertado vai se tornando um hábito. E daqui a pouco a violência doméstica. Onde é que começou isso? Na casa desses crentes que nasceram na igreja. Começou num dia em que alguém levantou a voz para outra pessoa dentro de casa e não se arrependeu. E lá na frente vamos encontrar violência física e até mesmo o divórcio. Cadeias. Dependendo do nível em que você entra numa cadeia, você só sai, não apenas quando você confessa ao Senhor. Tiago escreve, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados.
O perdão é de Deus. Quando você confessa ao Senhor, você tem o perdão. Mas muitas vezes é preciso confessar. Se você feriu alguém, se você pecou contra o seu casamento, você tem que confessar a sua esposa, seu marido. Muitas vezes você tem que buscar o seu líder, o seu pastor e dizer: olha por mim, porque eu tenho vivido assim e assim. É uma cadeia que eu não consigo quebrar. Amado, se não quebrar essa cadeia, a alegria nunca mais vai voltar. Davi entrou nisso. Você se lembra da história de Davi? Ele só saiu no dia em que ele se humilhou diante do profeta Natan e disse: eu pequei. Antes disso ele dizia: enquanto calei o meu pecado, Salmo 32, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. O meu ânimo se tornou em sequidão de estio, profunda tristeza. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vocês estão entendendo? Porque estás abatida, ó minha alma. Eu espero que, com isso que eu repartir com você nessa noite, você possa, se está preso na tristeza, encontrar o porquê. E se você está bem, está feliz, está animado, glória a Deus. Mas lembre-se, a vida é cheia de golpes. E se amanhã você sofrer um golpe, você já sabe como botar a tristeza para fora. Amém? Você recebe essa palavra? Deu para entender o recado de Deus? Valeu a pena eu deixar a minha mulher no dia do aniversário dela para falar essas coisas aqui para você, irmão. Você tem que me garantir que você vai levar a sério esse negócio. Vamos ficar em pé. Amém? Eu quero orar por você e com você. Se alguém da música, o pessoal, puder aqui nos dar um suporte. Mas eu quero orar com você, igreja. Você é uma noiva linda do Senhor. Amém? E a noiva do Senhor tem que viver cheia de ânimo e alegria. Se você for golpeado, seja curado e volte a sorrir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: volte a sorrir. Aí, irmão, agora você já faz um ato profético. Dá o seu melhor sorriso para o seu irmão aí. Talvez para alguns é um ato profético. Eu estou triste. Não, mas sorria. Canta alegremente, ó estéril. E tu que não deste a luz. Nós vamos orar. Eu quero orar por todos vocês. Mas eu gostaria de uma forma especial de orar e de chamar aqui para frente qualquer de vocês que está por algum desses motivos vendo a tristeza cronificar, o desânimo cronificar na sua vida. O porquê Deus deve ter te revelado. Talvez você precise separar um tempo para buscar o Senhor. Sua alma está com saudade. Ou talvez você precise procurar o seu pastor e dizer: pastor, eu tenho vivido uma vida de pecado. Ou quem sabe você tem que parar de lamber as suas feridas, parar de sentir pena de si mesmo e tomar uma outra posição. Mas se você nesses dias, já há um bom tempo, já deveria ter essa tristeza ido embora e não foi ainda, e você quer tomar uma posição, sabe, eu não quero chamar você aqui para sentir pena de você. Outro dia eu estava pregando na igreja, queridos. Eu trouxe uma palavra de fé, chamei o povo na frente: vem aqui, vem romper com seus inimigos e tal. E veio aquele pessoal todo, foi um tempo maravilhoso. E ficou uma senhora. Terminamos o culto, ela ficou ali. Quando eu desci, ela me disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou com muito problema. Falei: bom, a gente acabou de orar, mas vamos lá de novo. Ela falou: não, mas o senhor precisa me ouvir. E aí ela passou uns 5 minutos contando todos os seus problemas, coisas antigas, coisas novas. Eu falei: minha irmã, realmente você tem muitos motivos para ter estado sangrando, mas Deus é maior. Nós vamos fazer uma oração. Você vai se posicionar diante dessas circunstâncias. E gente, eu fiz a oração poderosa. Você conhece a oração poderosa? Eu fiz a oração poderosa, a melhor que eu sabia fazer.
Eu botei a mão na cabeça daquela irmã e eu disse: Deus, Tu és El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor dessa alma. Tu és aquele que nos deste vitória. Nem a morte resistiu na Tua presença. Gente, eu caprichei na oração. E eu orei, eu falei: Deus, a história dessa mulher foi reescrita. Ela é uma vencedora e tal, e tal, e tal. Em nome de Jesus, amém. Quando eu disse amém, eu esperei um amém do outro lado. Olhei para ela, ela falou assim: mas está difícil, pastor. Aí eu desanimei. Aí eu falei: está difícil, meu Deus. Voltei para casa sem fé, irmãos. Ela me contaminou, porque não se posicionou. Então eu quero chamar aqui para frente quem reconhece que tem uma fonte de desânimo ou tristeza, que já vai há algum tempo, que não deveria mais estar aí, mas que quer se posicionar diante de Deus. Amém? Você quer sacudir o pó, você quer deixar o que está errado, você quer se comprometer. Talvez o que você tem que fazer é: Deus, estou marcando um encontro contigo. Próximo fim de semana, próximo momento que eu puder sair de tudo, entrar no quarto, fechar a porta, passar um dia, 2 dias, um fim de semana, uma semana de jejum. Eu estou entrando, eu estou precisando disso, minha alma está com sede. Vem para frente, você que está tomando posição e mostrando a porta da rua para a tristeza. Enquanto a gente canta uma canção, pode ser para o pessoal que precisa chegar aqui. Se você não precisa, não sai do seu lugar, não. Eu vou orar por você também, para que Deus te vacine, para que no dia em que você for golpeado, você saiba como dar prazo de validade à angústia. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Enquanto isso, você ora. Diga para Deus que posição você está tomando. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em Tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar a espera do amor. É hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição. Eu viverei, restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Fala, Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus, o impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel, vida mais me cruzará. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em Tuas mãos.
Ore ao Senhor e diga para Ele que posição você está tomando hoje. Qual é a atitude que você está mudando para que a tristeza se vá? Comprometa-se, comprometa-se com o altar, com a palavra. Eu quero orar com você, mas muito mais importante do que a minha oração é a oração que você está fazendo aí. É a posição que você está tomando. Alguns de vocês precisam sair daqui com um encontro marcado com Deus. Sair daqui para um tempo de jejum e oração, onde a sua alma seja de volta abastecida pela presença doce. Outros de vocês precisam sacudir o pó, parar de sentir pena de si mesmos. Outros de vocês precisam fechar os ouvidos para as mentiras do diabo e abrir a boca para dizer a palavra de Deus, que é a verdade que prevalece na nossa vida. Outros precisam sair daqui para resolver pecados. Amém? É isso que você está fazendo, né? Meu Deus, tua palavra é cura para os nossos ossos, Senhor. Nessa noite nos alegramos em Ti, porque o Senhor nos fala como a filhos amados. E ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor opere na vida desses irmãos que estão aqui, assumindo que a tristeza venceu seu prazo de validade e continua. Meu Deus, que o Senhor produza neles, em cada um deles, o querer e o realizar, uma força para tomar atitude, Senhor, a fim de que a angústia, o desânimo, a confusão deixe os seus corações e volte a fluir a alegria do Senhor, que é a nossa força, a vontade de avançar contigo, meu Deus. Senhor, toma na mão de cada um, Senhor, porque Tu és aquele que nos tira dos nossos vales. Meu Deus, abençoa essa igreja, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão vivendo tempos bons, que estão felizes, ó Deus, mas que certamente serão amanhã ou depois golpeados pela vida. Senhor, nós dizemos nesse altar que ainda que a tristeza dure uma noite em nós, a alegria virá pela manhã, porque Tu és a nossa alegria, Senhor. Em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Diga: eu recebo a provisão da alegria do Senhor em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus.